Olá pessoal, bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos do espanhol, tentando nesse vídeo finalizar a unidade 1. A gente conseguiu fazer boa parte da unidade 1 em sala e assim que a gente parou, que foram pedidas atividades para serem realizadas na plataforma, a última parte, a parte de estudo de um texto, a parte de estudo de texto, de expressões de comunicação, e que de vocês é relacionado à música, eu passei uma atividade que contemplava essa última parte. Logo, para que a gente conclua a unidade 1, estão faltando as páginas 15, 16 e 17, ok? Então, vamos lá rapidinho. Nessa unidade, a gente estudou o presente do subjuntivo, ele presente do subjuntivo. A gente aprendeu a conjugá-lo e na página 15 a gente vai utilizá-lo, ok? Que na verdade é algo que já foi mencionado em sala, quais são as funcionalidades desse tempo verbal. E ele então serve para expressar desejos, probabilidades e formular hipóteses, sim? Então eu posso, através de algumas palavras, deixar mais claro ainda a ideia que eu quero passar. Por exemplo, ojalá me invitem a cantar en la fiesta. Ojalá significa tomara, tomara que me convidem, né? É para cantar na festa. Me inviten está conjugado aí no tempo verbal mencionado, no presente do subjuntivo. Expressa um desejo. Talvez compre uma nova guitarra. Compre está conjugado no presente do subjuntivo. O termo talvez já dá a ideia de uma probabilidade ou mesmo de uma hipótese. E no último exemplo a gente tem quizá escriban novas canções. Talvez, quizá escrevam novas canções. Aqui a gente tem o verbo no presente do subjuntivo e a palavrinha aí que ajuda a gente a entender que é uma hipótese, algo que é provável de acontecer. Na questão 1 da página 15, a gente tem aí que colocar essas palavras para formar as frases. Na primeira, por exemplo, eu tenho le guste la música como nosotros. Nessa daí, a gente pode utilizar dois termos. A gente pode vir a utilizar ojalá le guste la música como a nosotros. Tomara, né, que você goste da música como nós gostamos. Ou mesmo, se de repente a gente quisesse expressar uma probabilidade, quizá le guste la música como nosotros, né? Talvez, uma ideia provável, que a pessoa também goste da música. Que me regalen uma nova guitarra elétrica para mi cumpleaños. Aí parece mais que ele está expressando um desejo, né? Espero, por exemplo, que me regalen uma nova guitarra elétrica para mi cumpleaños. Participes en la presentación de danza que vamos a organizar en la escuela. Não se sabe, temos mais dois termos para utilizar. Então, poderia ser es probable, em la apresentação não cabe, o termo em lá não deu certo. Então, vamos para quizá. Quizá participe na apresentação de dança que vamos a organizar na escola. Não sei. Talvez tu participes da apresentação, né? Dando aí a possibilidade. E a última que faltou é probable que Rubén e Alfonso acudam ao curso de violín. Probabilidade. Então, não se repete nenhuma, e quando a gente lê as frases, a gente então tem aí uma ideia de desejo, de hipótese, de probabilidade. Vocês precisam entender que aqui poderia ser um outro termo, como quizá, poderia ser. Aqui poderia ser es probable, também poderia ser. Aqui poderia ser ojalá, também poderia ser. E aqui poderia ser espero, porque
mudando os termos, a gente também vai ter outras ideias, ou um desejo, uma hipótese, né? Depende da forma como você quiser levar em conta essa frase. Seguindo aí na questão 2, a gente então tem imagens para associar com as frases. Na letra A, por exemplo, a gente tem esse pessoal dançando aí. Então, a opção que falou de dança que vamos a organizar em la escuela, letra C, é a imagem que vai representar a dança. Na próxima, são os pais falando algo sobre o filho que vão ter. Então vamos lá que eles expressem um desejo, né? Ojalá le guste la música como a nosotros. Letra A, estão aí desejando que o filho deles goste tanto de música quanto eles. E na terceira imagem, a gente tem aí os violinos. Ok? A opção que vai falar de violino é a letra D. Aqui, letra D. E por mais que ele esteja segurando um violão, a opção que vai falar de guitarra, mas que na verdade vai falar de guitarra elétrica, que é uma guitarra e não um violão, violão é só guitarra, sobra aí a letra B. Logo, nós temos aí a opção B. Então vamos ver se deu certo. A sequência A, D, B, C, A, D, B. Pronto. Na segunda questão, a gente tem: escreve duas frases que expressem um desejo, uma probabilidade, uma hipótese adequadas a cada uma das seguintes situações. Ele pede duas frases, a gente vai fazer só uma para cada situação. Julia e Pedro se van de viaje a Andalucía e van a ver uma apresentação de flamenco. Então, a gente pode expressar um desejo para essa viagem deles, não é? Então, vamos lá. Espero que aprendam a bailar flamenco, já que eles vão ver aí uma dança, não é? Uma apresentação de flamenco. Então, eu expresso esse desejo. Espero que aprendam a bailar flamenco. Matías é guitarrista e quer formar um grupo de música. Então, vamos lá. Vamos expressar uma probabilidade. É provável que conozca pessoas que também sepan tocar. É provável que conozca pessoas que também sepan tocar. Então, aquele que quer formar um grupo, ele pode conhecer pessoas que também sabem tocar. Nacho va a la clase de salsa 2 vezes a la semana. Então, a gente pode expressar, por exemplo, um desejo também. Ojalá aprenda a bailar salsa muito bem, certo? Então, eu desejo aí que ele se garanta na salsa. Gravei meu primeiro CD. Então, a gente pode expressar uma possibilidade, por exemplo. É possível que ganes muito dinheiro com este CD. Possibilidade, uma hipótese, né? Vai que dá certo. É possível que ganes muito dinheiro com este CD. Então, nessa página, a gente trabalhou aí expressões de desejo, de probabilidade, de hipótese, utilizando, obviamente, o presente do subjuntivo. Deixa eu colocar aqui, responder. Listo, pronto. Daí a gente segue agora para a página 16. Na página 16, a gente vai ter um outro conteúdo, porque o livro ele traz aí 2 conteúdos gramaticais. E a gente tem então 2 meninas conversando no ônibus. Uma diz:
Podemos escuchar este CD después de hacer la tarea. Me lo regalaron para mi cumple. Sí, buenísimo. Ayer compré y bajé una de las canciones de la banda La Tienda en mi móvil. No te imaginas lo linda que eres. Que és, perdão. O que está em destaque é o termo lo, ok? Então, vamos traduzindo aí. Podemos escutar este CD depois de fazer as tarefas. Me presentearam este CD para o meu aniversário. Sim, ótimo. Ontem comprei e baixei umas canções da banda La Tienda no meu celular. Tu não imagina como é lindo, né? O quão lindas as canções são. Bom, por mais que tenha sido utilizado o mesmo termo, lo e lo, a gente vai ver, na verdade, que esses dois termos, que esse mesmo termo pode ser utilizado de duas formas. Ele pode ter o sentido de pronome objeto direto, e enquanto o pronome ele substitui algo que foi falado antes, pode ser uma coisa ou uma ideia, e essa coisa ela é masculina e singular, ou ele pode ser compreendido como um artigo neutro. E essa opção nós não temos no português. A gente faz uma adaptação, uma tradução melhor possível. E esse artigo neutro, ele vai servir para substantivar o adjetivo. Então, ele vai vir diante de adjetivos ou mesmo de advérbios, nunca diante de um substantivo, certo? Por exemplo, tengo un disco de vinilo que era de mi abuelo. Lo guardo como um tesouro. O que é que ele guarda? Ele guarda o disco de vinil que ele ganhou. Logo, lo se refere a algo que foi mencionado antes, para que não fique repetitivo os termos. E ele se refere a um verbo. Normalmente ele vem diante de um verbo conjugado no presente, no passado ou no futuro, ou depois e junto de um verbo que esteja no infinitivo, no imperativo e no gerúndio. Lo bueno de la tecnología es poder comprar y descargar todas las canciones que quieras. Lo aqui está vindo diante de um adjetivo bom. Ele intensifica esse adjetivo, quase dando a ideia de um substantivo. O bom, o massa da tecnologia é poder comprar e baixar todas as canções que você quer, ok? Então, a gente tem o lo como pronome objeto direto, que substitui algo que foi mencionado antes, e o lo vindo antes de adjetivos e de advérbios, dando um grau maior, quase que substantivando aí essas palavras que não são substantivos. No finalzinho dessa página, equivale ao que foi explicado aqui. É um artigo neutro que intensifica adjetivo e advérbio, certo? Olha só. Lo igual a artigo neutro como intensificador do adjetivo e lo como artigo neutro intensificador do advérbio. Só que ele vai acabar explicando que o lo, por mais que ele venha diante, por exemplo, de palavras que podem vir a ser um adjetivo ou um advérbio, no plural, ele fica lo, ele é neutro, ele não muda, ok? No caso do adjetivo, quando isso acontecer, por exemplo, a gente tem creo que el número de descargas es bajo por lo caras que están las canciones. A gente tem o adjetivo caras no plural e lo é neutro, continua lo. Ficou aqui no plural e feminino, mesmo lo, né, sendo aí terminando com o e a gente entendendo como masculino, porque esse adjetivo ele se relaciona a canções. Então, quando a gente tiver aí o adjetivo se referindo a um substantivo, ele vai estar intensificando
o adjetivo, mas ele vai vir aqui nessa segunda opção, certo? Como um artigo que intensifica. Aqui também intensifica, mas é como se ele tornasse o adjetivo um substantivo. É como se ele estivesse construindo ali a frase, tornando-se o sujeito da frase. A gente vai entender melhor nas questões. Pronto. Indo agora para a página 17, a gente tem essas questões. A gente vai dizer aqui na segunda questão o que é o lo. A gente vai classificar o lo. Lo mejor de los conciertos de música es poder ver a nuestros ídolos. Mejor. Está intensificando aí o adjetivo. Então, artículo neutro, substantivador del adjetivo. Ele intensifica o adjetivo, deixando ele aí, dizendo que ele é o melhor, certo? E nessa frase é como se ele desse a entender que o adjetivo ele é quase um substantivo, por isso, artigo neutro, substantivador do adjetivo. No sabes lo temprano que digo para tratar de estar cerca del escenario. Temprano significa cedo, logo vai estar aí na opção que traga advérbio, porque temprano, que significa cedo, é um advérbio de tempo. La banda necesita un teatro mayor para el concierto. Los organizadores van a resolverlo esta semana. Olha o lo relacionado a um verbo. Tá vindo depois de um verbo no infinitivo. Ok, poderia vir aqui, diante do verbo no presente, no passado e no futuro. Aqui no caso está no presente. Logo, se ele está relacionado a um verbo, ele está substituindo algo. Essa situação aqui, ó, da necessidade de um teatro. Se ele substitui, ele é pronome. Para mim, lo difícil, olha só, entende aí. O difícil é como se ele estivesse substantivando, tornando esse adjetivo um substantivo, como se ele fosse quase o sujeito dessa frase. Para mim, lo difícil de aprender a tocar el acordeón es abrir y cerrar el fuelle mientras pulso las teclas. Então, a gente tem um artigo neutro buscando aí dar um grau de substantivo para o adjetivo. Aún no he escuchado las canciones de este CD. ¿Puedes prestármelo? Emprestar o quê? O CD. Então, ele está substituindo aí algo que foi mencionado antes. Se está substituindo, é pronome. Mira lo felices que están los niños de participar en el correo de la escuela. Nessa opção, a gente tem o lo, felices, diante de um adjetivo. Nesse caso, a gente vai ter a opção artigo neutro intensificador do adjetivo, certo? Ele não está aí exatamente dando a ideia de substantivo para o adjetivo. Ele está intensificando esse adjetivo. Nos casos anteriores, como aqui, por exemplo, ele também intensifica, mas ele torna esse lo aqui, a função dele é quase que dizer que o difícil aqui é um substantivo. Aqui ele está intensificando, mas o que ajuda a gente a entender também é que ele se refere a esse substantivo aqui, ó, los niños. Mira lo felices que están los niños de participar en el correo de la escuela. Mira lo felices que están los niños de participar en el coro de la escuela. Então, quem está feliz? São as crianças. Se referindo aqui às crianças, por isso que fica plural, felices. Então, ele intensifica a situação do substantivo e não somente torna o adjetivo substantivo. Con lo tarde, tarde, advérbio de tempo. Logo, a opção que traz advérbio. Que terminou la clase de danza ayer, es normal que estén cansados. Vamos ver aí se deu certo. Tcharam, muito bem.
Agora, na terceira, a gente tem identifica a função de lo. Não, essa já foi, perdão, subi. Completa as frases com as opções de requadro. Então, a gente tem frases e o que vamos fazer aí é colocar no lugarzinho certo, né? Vamos lá. Bom, com que foi o concerto de música celta, podríamos repetir o programa outro dia. Com lo bueno que foi o concerto de música celta, podríamos repetir o programa outro dia. Com lo malo que foi o concerto, com lo divertido, com lo tranquilo ou com lo delicada. Com lo delicada não vai ser, porque não tem nada aqui se referindo a feminino e tal. Vamos para a próxima. Recuerdo que era escuchar canciones antiguas con mi abuelo. Recuerdo lo bueno que era escuchar canciones antiguas con mi abuelo. Pode ser. Recuerdo lo bueno, né? Isso era bom. Fazer isso era muito bom. Eu dou aí a ideia de substantivo para esse adjetivo. Com que aprendeu sola a tocar las castanhuelas. Se aprendeu só, né? A gente pode colocar o que aqui? Dedicada, já que ela aprendeu só. Com lo dedicada que aprendeu sola a tocar las castanhuelas. E aqui indica que é feminino, ó. Com o dedicada que ela aprendeu sola, sozinha, a tocar as castanholas. Então, vamos colocar aí o lo dedicada. De não tocar nenhum instrumento é não poder formar parte de uma banda. Dá aí a ideia de algo que não é bom. Então, vamos lá para lo malo de não tocar nenhum instrumento é não poder formar parte de uma banda. Sabes que me quedo depois de escuchar este tipo de música. Sabes lo tranquila. É música, traz uma tranquilidade, né? A gente acaba entendendo a ideia da frase. Sabes lo tranquila que me quedo depois de escuchar este tipo de música? E o que sobrou para cá foi lo divertido. Com lo divertido que foi o concerto de música celta, podríamos repetir o programa outro dia. Pronto, foi tão bom, foi tão divertido que ela quer repetir. Ok? Vamos ver aqui se deu certo. Muito bem, deu certo. Reescribe las frases y sustituye el pronombre que por el artículo neutro lo. Vamos lá, né? Ni te cuento que divertido es bailar cumbia. Ni te cuento lo divertido que es bailar cumbia. Mira, é fácil. É realmente só substituir aí, ó. O que, quando ele vem acentuado, ele pode estar perguntando ou ele pode estar exclamando. Nesse caso, ele está exclamando. E eu posso substituir pelo lo, porque o lo intensifica, é quase exclamando realmente. Ni te cuento lo divertido que es bailar cumbia. Luisa me contó que triste está su amigo bailarín porque perdió la competición. Luisa me contó lo triste que está su amigo porque perdió la competición. Pronto, está muito triste. Deixa só eu ver se está escrito correto. Luisa me contou lo triste que está su amigo porque perdió la competición. Hay que ver qué simpático es Manu Chao. Que es simpático que es Manu Chao. É um nome de uma banda, Manu Chao.
se eu me recordo bem. Hay que ver lo simpático que es Manu Chao. Assim, tchau. Hay que ver lo simpático que es Manu Chao. Fermín no se imaginaba que entretenido es ver tocar los mariachis. Fermín no se imaginaba lo entretenido que es ver tocar a los mariachis. Fermín no se imaginaba lo entretenido que es ver tocar los mariachis, né? No sentido de diversão, de entreter-se bastante. Fíjate que aguda es la voz del soprano. Fíjate lo aguda que es la voz del soprano. Fíjate lo aguda que es la voz del soprano. Então, a gente substituiu aí os que pelo lo para dar essa ideia de intensificador, certo? Principalmente. A gente tem aí o estudo do lo e eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos ver aqui se deu certo. Listo. Que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida nas próximas aulas, a gente vai realizar lives, vocês podem tirar essas dúvidas. E na próxima aula a gente já começa com a apostila 2. A apostila 1 a gente conseguiu concluir, ok? Façam essas atividades para que quando a gente volte eu veja a apostila de vocês respondida, vendo que vocês acompanharam a aula realmente, e isso pode gerar uma nota para vocês. Com certeza vai gerar uma nota para vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom.